Olá, queridos amigos, muito obrigado pelo carinho e pela presença de todos vocês. Nós iniciamos mais uma emissão no canal Espiritismo e Vida, do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a todos os nossos companheiros que têm participado regularmente, agradecemos ao nosso querido Davi Ascenso pela coordenação. E hoje nós estaremos encerrando o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo que, como tivemos a oportunidade de ver, é provavelmente um dos mais importantes da literatura espírita. Nós terminamos com um questionamento que o codificador coloca aos espíritos, sobretudo ao espírito de São Luís, um de seus guias e orientadores, assim como patrono da Sociedade Espírita de Paris. E nós vemos que, obviamente, sendo a vida algo que causa muitas vezes sofrimentos, pelas mais diversas razões, como nós já tivemos a oportunidade de ver aqui no estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vemos que uma das consequências do sofrimento sobre a vida humana é que muitas vezes as pessoas podem recorrer ao suicídio para livrar-se do sofrimento. E neste caso, nós estamos diante de algo que é bastante delicado. A doutrina espírita nos explica isso. Nós vimos todos a este mundo com uma certa previsão de tempo para viver aqui. Trazemos uma carga, podemos dizer assim, uma bateria com uma certa duração, uma certa durabilidade de energia energia vital, que vai se recarregando ao longo da vida pela respiração, pela alimentação, pelas energias solares, pelo passe, pela oração. E isto para dizer que nós temos uma previsão de tempo de vida aqui. Então, normalmente viemos ao planeta, reencarnamos para atravessar provas, algumas vezes expiações. Muitas vezes temos lutas pessoais, necessidades de trabalho interior para ajustar, nos ajustarmos às leis divinas. Então, há todo um trabalho a ser feito, e a reencarnação tem este propósito. Obviamente que muitos irmãos nossos, não estando conscientes disto, muitas vezes recorrem ao suicídio como uma saída. E nós sabemos que esta é uma saída extremamente perigosa, porque não nos leva necessariamente à resolução dos problemas. É uma fuga que vai nos obrigar a retomar a luta, os trabalhos, o aprendizado, mas muitas vezes em condições mais difíceis. Nós não podemos tirar a própria vida sem que isto nos faça incorrer em certos sofrimentos. Óbvio que a doutrina espírita, contrariamente a outras denominações religiosas, não considera o suicida como alguém que está eternamente condenado. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Somente a sabedoria das leis divinas e do amor de nosso Pai pode julgar cada caso. Em geral, o que nós estamos falando aqui em geral, nós incorremos em sofrimentos, porque tínhamos que viver um certo tempo e cortamos o fio da vida. Estávamos conectados ao corpo, célula a célula,
e a energia vital estava no seu máximo, muitas vezes, né? Estava plenamente ativa. Então, nós quebramos todo um ciclo de funcionamento psíquico, biológico, espiritual, pelo qual teremos que responder. Mas Deus conhece nossas lutas, nossas dores, nossos sofrimentos. Nosso tema não é exclusivamente o suicídio, mas fazemos esta introdução para dizer que o remédio, se este fato já faz parte da nossa vida, o remédio é a oração, o pensamento elevado, né? Orarmos muito para aquele nosso ser querido, amigo, familiar, que nos deixou de vontade própria, né? Por um ato extremo. Então, o suicídio é um assunto, mais um dos assuntos que o Espiritismo veio esclarecer de uma maneira muito, muito lógica, muito coerente. A justiça se aplica em todo tempo, mas a justiça é amor. Nosso Pai é amor. Os espíritos benfeitores procuram nos orientar, nos guardar dos perigos, mas muitas vezes não é possível. Então, certamente há, né, muitas lutas e sofrimentos, mas há também muito amor e misericórdia. Então, oremos pelos nossos irmãozinhos que nos deixaram pelo suicídio. Contudo, no capítulo 5, no final, são as 3 últimas questões do capítulo, Allan Kardec questiona, né, uma vez que a vida traz sofrimentos e os sofrimentos podem nos levar a atos extremos, ele questiona, e são questões pequeninas que vale a pena ler. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Então, nós temos, né, a sabedoria do codificador, sabendo que muitas pessoas, né, se colocam em risco, muitas vezes, se colocam em profissões de riscos, em esportes de risco. Muitos decidem de ir para a guerra, mas a razão verdadeira não é servir, não é lutar, não é defender a pátria, é colocar-se em risco de tal modo que a morte possa chegar com maior probabilidade, mas que ele não tenha que assumir esta morte como um ato da sua própria vontade. Diz o espírito de São Luís, né? São Luís IX, que foi rei da França, que participou das cruzadas, um espírito de grande envergadura moral. Ele diz o seguinte, que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não basta, isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Que sabedoria extraordinária, não? É isto que é belíssimo na doutrina espírita.
O Espírito de São Luís nos mostra com muita clareza que nós não podemos criar escusas, né? Subterfúgios para nos colocarmos em situações que nos levarão à possibilidade de morrer, mas porque estamos desgostosos da vida. Então a pessoa está desencorajada, desanimada, não vê razão para continuar vivendo. Normalmente nós temos esses sintomas quando estamos depressivos, quando não conhecemos os princípios espíritas, né, que nos esclarecem muito bem, que a vida é sim, em grande parte, luta, mas com um propósito. Né? Para a maioria dos suicidas, o sofrimento, a dor, eles querem se livrar desse sofrimento e dessa dor, porque eles não entendem que aquele sofrimento e aquela dor têm um propósito. É o burilamento da alma, é o burilamento do ser. Então, nós estamos diante de uma resposta categórica de São Luís, não. Né? Se você se colocar em situação propositalmente, intencionalmente, que possa te levar à morte, para que você possa se eximir, né? E ainda aparecer como herói, né? Dizendo, eu salvei, eu fui lutar pelo meu país e morri em consequência disso. É uma grande ilusão, porque isto caracteriza, sim, suicídio. Como, né, as pessoas que se colocam em esportes de risco, né, ou em profissões altamente arriscadas, mas visando, né, a possibilidade de morrer. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é muito diferente, nos diz São Luís, do verdadeiro devotamento a uma causa. Quantas pessoas entregam suas vidas em situações perigosas, para proteger os outros, para proteger a família, para proteger a comunidade. E isto caracteriza o verdadeiro heroísmo. Né? Mas não se colocar numa situação de morte intencional para que você possa se eximir da responsabilidade pelo que vai acontecer. Isto viria quase ao mesmo caso da pessoa que tem instinto assassino, psicopata, e entra na polícia porque quer ter um meio de poder realizar, né, a sua tendência homicida. Então, é a mesma coisa, né? Você está escondendo as razões profundas. Então, tenhamos a coerência de saber o que é que está aí implícito em tudo isso. E é esta beleza, né, do ensinamento espírita. Deus nos julga por aquilo que ninguém vê, pela intenção, né? As razões profundas da nossa alma, e não necessariamente aquilo que vai aparecer no jornal no dia seguinte. Então, tenhamos, né, essa clareza de entendimento, porque o suicídio, se nós queremos realmente devotar a nossa vida ou perdê-la por uma causa nobre, que nós sejamos verdadeiramente úteis à humanidade. Que façamos o trabalho, né, de socorrer as pessoas, talvez até de nos colocarmos em perigo, mas para proteger, para salvar, para cuidar, né, e não com propósito escuso de nos fazermos vitimar para nos eximirmos da falta. Ele continua, o codificador. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado um suicídio? Desde que no ato, nos diz São Luís novamente, desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Vejam que são situações diferentes. Às vezes é o bombeiro que vai salvar uma criança, às vezes é o policial que vai se interpor entre, um bandido e uma pessoa. Às vezes é a mãe que tem certeza que, se colocar na frente, quantas vezes nós vemos mães que, para salvar um filho que vai ser atropelado, se lança, às vezes, na frente,
do veículo, ou se coloca, né, como alvo para que o filho possa se salvar. Isto é devotamento e abnegação. Aí diz-nos São Luís, mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Muito bonito, né? Porque ele está dizendo, aquela pessoa que se lança para salvar o outro, que dá que toma essa atitude de extrema coragem, de abnegação, de devotamento, né, pela vida dos seus semelhantes, quem garante realmente que a morte será o fim para ela ali? Deus pode agir, nos diz São Luís. Não poderia, né, a providência salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então, São Luís está nos dizendo que muitas vezes Deus está testando, né, a nossa abnegação. A abnegação é negar a si mesmo. Então, uma pessoa, né, que dá a vida para salvar a de um semelhante está fazendo ali o ato mais heróico de abnegação que se pode fazer. De maneira espontânea, contrariando, né, a lei que nos impõe a necessidade de sobreviver. Então, contrariando os instintos mais básicos de sobrevivência, esta pessoa está realizando um ato de profundo heroísmo e de profundo devotamento e abnegação. Quantas mães, não é? Fazem isso? Quantos pais, quantos policiais, quantos bombeiros, quantos professores, né? Quando vemos aí nessas tristes notícias de atiradores que entram numa escola e um professor se coloca entre, né, a arma e as crianças. Então são atos de profundo amor, mas quem garante que no último minuto não haverá salvação? Nós não sabemos. Mas a intenção da pessoa, embora consciente que a morte possa ser o resultado final para ela, a consciência da pessoa não está jamais interessada em usar aquilo para morrer. Ela quer viver, mas ela aceita dar sua vida em sacrifício de outras vidas, para preservar outras vidas. Então é um ato de heroísmo e de amor, não de covardia, não subterfúgio para fugir à responsabilidade de assumir o próprio ato. Então nós temos situações bastante diferentes, nuances, e é muito bonito ver como o codificador teve a perspicácia de notar essas pequenas nuances, estas pequenas diferenças. Né? Quantas pessoas podem nos dar a aparência de heróis e estão buscando simplesmente pôr fim à sua vida, porque estão, né, desgostosos da vida. Quantos se lançaram nas guerras na esperança de encontrar a morte, e muitos encontram, né, porque têm simplesmente a intenção do suicídio. Mas quantos atos verdadeiramente heróicos, belíssimos, de amor, de dedicação ao próximo, que nós vemos, né, que às vezes termine, né, numa fatalidade, às vezes não, mas que são atos concretos, verdadeiros. Né? Quem garante que no último minuto não haverá suspensão, né, daquela situação? Daniel foi lançado na cova dos leões, nos diz a Bíblia, né, o livro de Daniel, e seus inimigos esperavam na manhã seguinte encontrá-lo completamente devorado pelos leões. E quando abrem a cela, né, o encontram orando tranquilamente, cercado
pelos animais que estão serenos e tranquilos. Então a ação divina pode nos alcançar, mesmo neste último instante. Mas às vezes ela nos alcançará, mas ela quer ver se vamos até ali. Se estamos realmente dispostos a dar nossa vida mesmo por algo que é importante e nobre. Moisés, quando sai do Egito, não tem nenhuma garantia. E Deus, os espíritos superiores, nós diríamos, lhe asseguram que ele terá tudo aquilo que é necessário para atravessar. E vemos ali todas as peripécias que acontecem, mas ele tem sempre os recursos para que possa continuar a jornada e libertar o seu povo. Então, há aí uma sabedoria muito profunda que nós precisamos refletir, que nós precisamos prestar atenção. Por exemplo, nós às vezes estamos desgostosos da vida, às vezes não vemos sentido nas coisas, às vezes acreditamos, somos materialistas, somos ateus, às vezes somos apenas hedonistas, queremos viver a vida no prazer, não ter preocupações, mas aí recebemos um diagnóstico muito negativo e simplesmente perdemos o gosto pela vida. E muitas vezes não temos coragem de passar ao ato. E aí começamos a nos colocar em situações que nos levem a afetar a saúde e a causar a própria morte. Quantas pessoas estão bebendo porque estão desgostosos da vida? Quantas pessoas estão usando drogas? Quantas pessoas se encharcam, de substâncias tóxicas, de álcool, de cocaína, de heroína, para causar esta anestesia da dor, da falta de sentido, quando na verdade poderiam simplesmente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e dar uma chance a si mesmos. É interessante que às vezes a pessoa é capaz de passar ao ato do suicídio, mas não lê um livro que nós damos nas suas mãos. O que é isso? Teimosia? Briga com Deus? Será que nós podemos ganhar uma briga com Deus? Será que é preferível tirar a própria vida do que tirar algumas horas para ler um livro? Será que a vida não tem mesmo sentido? Ou nós que somos teimosos e não queremos aceitar que o sentido que ela tenha talvez nos obrigue a trabalhar, a mudar de vida, a corrigir nosso caminho, a acertar o nosso passo com aquilo que é correto? Então nós precisamos ter muito cuidado. É interessante como algumas pessoas viram para nós, jovens ainda, na universidade, acabaram de entrar, 6 meses de faculdade e o sujeito já é ateu, já sabe tudo. E você pergunta, quantos livros você leu sobre o assunto? Nenhum. Mas todo mundo fala na faculdade, eu acho que está certo. Quem fala? Um professor que foi formado do mesmo jeito que você, provavelmente. Ouviu falar, nunca pegou um livro para ler. Quem já leu alguma coisinha de Santo Agostinho? Quem já leu alguma coisinha de Santo Tomás de Aquino? Quem já leu os livros da ciência moderna que começam a apontar para o fato de que é óbvio que nós estamos num universo inteligente, governado por leis? Nosso corpo é uma máquina absolutamente extraordinária. Dizer que o acaso fez isto é sintoma de ignorância profunda. Qualquer pessoa com mínimo de lucidez sabe que isto não tem a menor coerência. Quer dizer que se eu deixar todas as peças de um avião separadas em diferentes lugares do planeta, daqui 50 bilhões de anos, talvez, elas vão estar juntas e formar um avião? Que história é essa?
Imagine a máquina perfeita que é nosso corpo. A ciência não tem realmente explicação para isso. Se não começar a admitir que há uma inteligência, mas a pessoa não quer nem considerar a hipótese. Teimosia, arrogância, e que muitas vezes nos leva ao suicídio. Este é um tipo de caso, né? Há os outros casos, em que a pessoa não está preocupada com questões filosóficas, científicas, ela está sofrendo. Ela está sofrendo porque está com uma situação de vida terrível, porque está sob o efeito da obsessão. Há casos de obsessões que levam ao suicídio. Mas você convida a pessoa para vir ao centro espírita. Sempre há no obsedado um mínimo de lucidez, porque senão não seria justo. E nós não nos damos a chance de dizer, deixa eu ver o que é isso, talvez ali eu encontre alguma ajuda. Então, meus irmãos, há necessidade de tomarmos muito cuidado. A vida é muito séria, né? E a oportunidade de uma encarnação é algo muito precioso, que não pode ser jogado fora assim. Às vezes leva-se décadas para que se possa preparar a encarnação, encontrar uma família, né? O país em que você vai nascer, a cidade, o meio, as condições ideais para que você possa aproveitar plenamente aquela encarnação. E nós, espíritas, entendemos que até o que nos falta é dado por Deus, porque é talvez aquilo que nós necessitemos para superar nossas limitações, nossos erros, né? Então, passando, né, mais à frente, o nosso codificador pergunta a São Luís, com relação ao proveito dos sofrimentos em benefício de outros. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Se Jesus disse que bem-aventurados são os aflitos, aqueles que o compreenderam podem aceitar os sofrimentos, né, todas as lutas e dificuldades, com submissão, né, à vontade de Deus, mas não estariam sendo aí egoístas? E diz São Luís, podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Quantas mães, né, deixam de comer para que seus filhos possam se alimentar? Então ela aceita o sofrimento com resignação, com submissão à vontade de Deus, levanta-se para ir trabalhar e muitas vezes se priva do alimento para que o filho possa se alimentar. Então é lógico que este sacrifício, que este sofrimento tem consequências positivas para o bem-estar material dos outros. Este é um exemplo, né? Nós poderíamos dar outros. Quantas vezes uma enfermeira estende, né, o seu período de trabalho para que pacientes que precisam dela não fiquem ao abandono. Quantas vezes um médico resolve alongar um pouco, né, o seu período de trabalho para não deixar descobertos aqueles que precisam do seu socorro. Quantas vezes um policial aumenta não só o seu tempo de trabalho, mas vai às vezes realizar tarefas que não têm nada a ver com o seu trabalho para socorrer, às vezes, uma mulher que está dando à luz, né? Uma pessoa que está atravessando a rua e precisa de ajuda, ele poderia dizer, isso não é comigo, eu sou responsável pela segurança, devo conseguir, né? Mas às vezes vai ajudar. Então, são pessoas que muitas vezes aceitam, né, encargos e mesmo sofrimentos. Muitas vezes um médico já trabalhou 14, 15,
né, 17 horas num plantão, e estende isso ainda de 1 hora, 2, 3, porque precisa, né? Quantas enfermeiras fazem isso? Então, este é o sacrifício que traz benefícios e bem-estar aos outros. E moralmente, né? Como é que os nossos sofrimentos podem aproveitar moralmente aos outros? Pelo exemplo que estas pessoas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Mais uma vez, de grande sabedoria na doutrina espírita e, neste caso, São Luís. Quando nós sofremos e não nos revoltamos, nós nos tornamos um exemplo para todos aqueles que nos cercam de como atravessar as agruras da vida. Há pessoas que se desesperam, há pessoas que se revoltam, há pessoas que criam verdadeiras situações de conflito e há aqueles que atravessam com calma e tranquilidade as situações difíceis. Estão sofrendo, estão passando momentos difíceis, mas muitas vezes guardam em silêncio e em serenidade o próprio sofrimento para poder continuar fazendo o que precisam fazer. Estas pessoas são exemplos. São exemplos importantes porque podem mostrar àqueles que estão sofrendo que há uma maneira de passar pelo sofrimento que não nos leve ao desespero e à rebeldia. A revolta é uma das piores coisas que nós podemos fazer conosco mesmos quando sofremos. Porque a revolta nos priva do contato com a espiritualidade superior. Uma alma revoltada se sente vítima, corta os laços com a oração, com a intuição, corta os laços com a providência divina. Então a revolta é um dos sintomas mais sérios do nosso orgulho e um dos mais tristes, porque nos impede o contato com a benevolência de nosso Pai. Lógico que se estamos sofrendo, se estamos atravessando momentos difíceis, isto faz parte do nosso processo de crescimento. Isto faz parte do nosso processo de amadurecimento espiritual. Quantas vidas já vivemos, quantos erros já cometemos. Tudo isso está ainda em nós. Quantos males fizemos, e muitas vezes nascemos, né, e vivemos uma situação de dificuldade, de muitos conflitos íntimos, de muitas lutas, de muito sofrimento moral ou material. Mas para nós espíritas, em face do conhecimento da reencarnação, da imortalidade, da lei de causa e efeito, nós nos tranquilizamos. Não quer dizer que não soframos, né, como os outros. Uma mãe que perdeu seu filho, ela vai sofrer terrivelmente. Mas se ela é espírita, ela não vai se revoltar. Ela vai entender que há um mecanismo funcionando atrás de tudo aquilo. E que é preciso confiar na inteligência que criou esse universo. Inteligência que é também amor. Que não nos criou para o mal, para o sofrimento, para a dor, mas para o amor, para a luz, para a abundância. Então, diante disto, nós espíritas muitas vezes entendemos que é preciso aceitar os sofrimentos, principalmente aqueles que não podemos fazer nada. Uma pessoa da família
que nos deixou pelo suicídio, alguém que recebeu um diagnóstico difícil, uma criança que nasce com complicações genéticas que vão acompanhá-la por toda uma vida. Todas estas situações sobre as quais nós não temos controle, se não aplicar paliativos, são situações kármicas, e nós espíritas entendemos isso. Não adianta se revoltar. Temos que buscar a oração, a serenidade, a calma, o amparo dos espíritos superiores. E eu aplico aqui o mesmo raciocínio que São Luís nos exprimiu agora de pouco na pergunta anterior, quando falava, da pessoa que se coloca em risco, mesmo podendo morrer, para socorrer alguém. E ele dizia: quem garante que no último minuto não haverá uma mudança de situação? E quem garante que o nosso ente querido que recebeu um diagnóstico difícil, se tiver paciência, se tiver resignação, se continuar buscando, orando, pedindo aos bons espíritos, quem garante que não pode haver uma mudança de situação? Lembro da história contada por Humberto de Campos através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, de uma senhora desencarnada que está no hospital ao lado do leito do filho, que está doente já há alguns dias, e ele tem um fenômeno estranho de melhoras e pioras. E esse rapaz, a senhora, a mãe, se aproxima de um benfeitor espiritual, que é responsável ali da situação, e o interroga: querido benfeitor, o que é que acontece? Meu filho, ele melhora e depois piora, e essa situação não sai disto. E ele falou: minha irmã, leia o relatório que nós temos aqui dos últimos dias. E aí ela pega o relatório. E os enfermeiros espirituais haviam consignado ali algumas informações. Então, dizia assim, por exemplo, num dia dele, num dia da vida daquele jovem que estava ali internado, ou em alguns dias. Hoje, fulano acordou muito bem. Aplicamos passes magnéticos, resolvemos bloquear o processo doentio e dar-lhe uma chance. Assim que entrou a enfermeira de plantão e trouxe o café da manhã, ele imediatamente começou a reclamar: mas o que é isso? Todo dia essa comida insossa, vocês não têm nada melhor aqui para me servir? E começou a ficar, o dia foi avançando e ele foi ficando cada vez mais enraivecido, mais agressivo. Então nós resolvemos corrigir a situação. Liberamos de novo a doença. No dia seguinte, ele acorda muito mal, começa a orar, pedir a Jesus, aos bons espíritos: poxa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu estou muito mal, talvez eu morra, eu preciso me dedicar à caridade, fazer bem ao próximo. E vimos que ele orava com tanta unção, que aplicamos passe no final do dia e o liberamos. Ele tratou todo mundo muito bem naquele dia. Assim que ele melhorou, ele começou a mesma coisa. Então, ali, Humberto de Campos nos mostra que primeiro os espíritos podem influir decisivamente no nosso estado de saúde e que às vezes vão liberar energeticamente certas doenças que vão aparecer por efeito daqueles comportamentos, para que nós fiquemos sob controle. Então, aquele rapaz, toda vez que se sentia bem, saudável, começava a liberar a personalidade doentia do passado. Então, nós espíritas entendemos que muitos sofrimentos que nos acompanham, que muitas vezes vêm conosco desde o berço, são quase sempre para a nossa proteção. Então, aquela pessoa rebelde,
aquela pessoa agressiva, autoritária, né, mandona, controladora, que não aceita não. São personalidades quase sempre muito difíceis e que, à medida que começam a se assumir plenamente na encarnação, começam a causar problema. Então, às vezes, a providência nos manda com certas limitações para bloquear a entrada em ação da personalidade do passado. Se nos corrigirmos, se formos submissos à vontade de Deus, se recebermos com paciência as nossas dores e se aprendermos a agir nos momentos de alegria, nos momentos de saúde, não perdendo tempo, mas trabalhando, estudando, nos melhorando, talvez nós não precisemos mais de doenças, de sofrimentos. Quantas vezes lamentamos um filho que vem com problemas, com dificuldades, mas aquilo é uma bênção para ele e para todo mundo. Quantas vezes teríamos ali um assassino em potencial, uma pessoa que faria estragos na vida dos outros. Quantas vezes temos ali um suicida em potencial que foi bloqueado para que não passe mais ao ato. Quantas vezes temos um suicida do passado que está voltando. Então, muitas vezes, nós devemos dar graças, porque não há sofrimento que nos alcance e alcance os nossos, se nós não temos necessidade dele para crescer. Contudo, Deus nos manda sempre, antes do sofrimento, muitas mensagens, muitos avisos, sempre nos manda a oportunidade de acordarmos do nosso sono e da nossa rebeldia pelo amor, pela vontade própria. E muitas vezes nós nos negamos. Então, meus irmãos, sim, bem-aventurados são os aflitos, sobretudo aqueles que já entenderam que a aflição não é punição, sobretudo aqueles que já entenderam que a aflição é bem aceita, bem compreendida, é remissão da alma, é cura dos nossos corações doentios, é ajustamento com as leis divinas, para que possamos seguir para novas etapas de crescimento espiritual. Há aqueles que vêm a este mundo para amar, para ajudar, para auxiliar, cujas dores nos servem de exemplo. Se olharmos para Chico Xavier, nós poderíamos nos perguntar: mas se a alma está conectada ao corpo pelo perispírito e a maioria das doenças provém do perispírito, por que alguém como o Chico passou tanto tempo doente, com tantas doenças? Era para ele uma bênção, uma proteção, ocupando-se de seu corpo, ele que tinha uma sensibilidade absolutamente extraordinária, que sentia as pessoas de longe. Carlos Bacelli nos conta num dos seus livros uma historieta na qual ele e a esposa saíam do centro espírita e comentaram algo já na porta, abrindo o carro. E no dia seguinte o Chico questiona os dois sobre aquele questionamento. Responde a eles sobre aquele questionamento. Ele diz: nós estávamos a 10 metros do local que o Chico estava, já estávamos saindo, era de madrugada. Então, era alguém que sentia muito, via muito, percebia muito, e que teria que carregar o fardo de todas as dores e sofrimentos que estavam em volta dele. Então, ele tinha essas doenças, porque era uma maneira dele se concentrar no próprio corpo, como um meio de se proteger, inclusive, desta avassaladora quantidade de informações que chegava a ele o tempo todo, de rogativas, de preces, de espíritos que o procuravam, porque queriam mandar mensagens para os seus familiares, ou familiares que queriam receber mensagens dos seus entes queridos.
Então, a doença era uma forma de proteção e também uma forma de dizer, mesmo sendo uma alma elevada, mesmo sendo eu aceito estes sofrimentos como uma proteção para mim e como um exemplo para vocês. Mesmo com todo o conhecimento, sabedoria e amor que eu transmito, eu aceito carregar essa cruz para dar um exemplo para todos vocês. Ele nunca falou isso, né? Eu estou transformando em palavras aquilo que vejo no seu ato. Eu estou carregando essa cruz como Jesus carregou a dele, para que eu dê o exemplo a vocês que todos os sofrimentos, todas as lutas, mesmo com o conhecimento espírita, podem nos alcançar, essas lutas e dores, mas que nós temos que carregá-las com paz, com serenidade, com amor, com resignação. Então, meus irmãos, nós temos a bênção do conhecimento espírita. Guardemos este conhecimento preciosamente e o apliquemos na nossa vida. Bem-aventurados os aflitos, porque sofrendo já não estão mais fazendo sofrer os outros. Se carregamos nossas dores, se aceitamos nossas lutas e não ferimos mais os nossos semelhantes, nós estamos no processo de libertação, queimando o nosso karma, não mais criando novos. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, e que Ele possa estar conosco, nos guiando na luta que é atravessar uma encarnação, procurando sempre a serenidade, o estudo, a reflexão evangélica, este livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, essa bênção que o alto entregou à humanidade como uma prova de que Jesus não nos esqueceu. Que Ele nos abençoe, nos ampare sempre.